Algoritmos e linguagem C para engenharia elétrica. Operadores aritméticos. Segue uma lista dos operadores aritméticos na linguagem C. Mais é o operador que indicará a adição de números. Menos é o símbolo que indicará a subtração de números. O símbolo asterisco indicará a multiplicação de números. Barra indicará a divisão de números. Cuidado! A divisão entre inteiros despreza a parte decimal do resultado. O símbolo porcentagem indica o cálculo do resto da divisão de dois números, também conhecido como módulo. Este operador não poderá ser aplicado aos tipos float ou double. Os parênteses são utilizados para alterar a ordem de precedência e agrupar expressões aritméticas. A ordem de precedência dos operadores é a mesma da aritmética usual. A associatividade entre os operadores citados é da esquerda para a direita. O código operadores.aritméticos.exemplo.area.quadrado.c ilustra um programa para calcular a área de um quadrado. Neste código é utilizada uma variável chamada L para armazenar o tamanho do lado. Ela será do tipo double para permitir números com casas decimais. A variável A será responsável por armazenar o valor do quadrado do lado. Na linha 6, é exibido o resultado do cálculo na tela. Tome muito cuidado com o tamanho das variáveis e seus respectivos valores máximos e mínimos. Um exemplo é a variável A do tipo char, contendo o valor 25, e a variável b do tipo char, que receberá a multiplicação de 10 por 25. Isso causará um erro de lógica, dado que uma variável do tipo char possui sinal e quando tiver 8 bits, só armazenará dados entre -128 e 127, um valor inferior a 250 do resultado da multiplicação de 10 por 25. Alguns compiladores informarão um aviso para alertar o programador do possível erro. Preste muita atenção nas operações de divisão. Se os dois números envolvidos forem inteiros, o resultado será um inteiro, ou seja, a parte decimal será desprezada. Cuidado com aritmética e variáveis com sinal e sem sinal. Expressões aritméticas são geralmente enormes fontes de erros. Tome bastante cuidado ao criar e transcrever uma expressão aritmética. Fique atento tanto na modelagem da expressão, como na precedência de operadores, tipos envolvidos, valores máximos, etc. A expressão AA igual a 1 dividido por 2 resultará no armazenamento do valor 0 na variável A. Dado que 1 e 2 são literais de inteiros, a divisão será uma divisão inteira, gerando o valor 0. Posteriormente, o valor 0 será atribuído à variável A. Sempre analise os tipos submetidos às operações, pensando no tipo que será gerado pela operação. Já a expressão AA igual a 1 dividido por 2.0 resultará no armazenamento do valor 0.5 na variável A. Desta vez, a divisão será a divisão de números com partes decimais. 1 é um literal de inteiro, porém 2.0 é um literal double e, quando submetidos a uma divisão, resultarão em uma divisão de parte decimal. Essa foi a referência utilizada para a construção desse material. Deixarei o link para o repositório do GitLab na descrição do vídeo. Nesse repositório serão armazenados os códigos apresentados. É isso. Até o próximo vídeo.